Todos nós concordamos que os terremotos são uma das forças mais poderosas e impactantes da natureza, não é mesmo? Eles geralmente acontecem sem aviso prévio e podem causar tanto dano quanto um armamento atômico. A história está repleta de exemplos de terremotos significativos e hoje eu vou te mostrar os 10 maiores terremotos de todos os tempos. Mas antes de começarmos, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal e ativasse o sininho das notificações. E se gostar desse vídeo, compartilhe, porque se esses fatos vão se tornar virais ou não, isso só depende de você. Se você quer uma forma de ganhar dinheiro trabalhando de casa, então você está no lugar certo. No canal Fatos Virais, eu consegui ganhar mais de R$ 7.300 no primeiro mês, postando de 1 a 2 vídeos por semana. E o melhor, sem precisar aparecer e fazer qualquer coisa complicada. Tudo que você precisa fazer é acessar o link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário para descobrir como isso funciona. Terremoto de Kobe. Essa é uma cidade japonesa com uma população de 1,5 milhões de pessoas, que é comparável a cidades como Filadélfia e San Diego. Vale destacar que Kobe foi uma das primeiras cidades japonesas a se abrir para negociações com outros países depois do fim de seu período de isolamento de 265 anos em 1853. Esta política restringiu severamente quais países poderiam negociar com o Japão e basicamente proibiu qualquer um de entrar ou sair do país. Mas isso mudou em 1853 e Kobe se tornou uma cidade muito importante para o comércio japonês. Eles cresceram tanto até que um terremoto massivo aconteceu em 1995 e atrasou tudo. Conhecido como Grande Terremoto de Henshin ou Terremoto de Kobe, esse tremor de magnitude 6.9 durou 20 segundos aterrorizantes, causando mais de 100 bilhões de dólares em danos. Segundo a National Geographic, ele matou 6 mil pessoas e deixou mais de 45 mil sem ter onde morar. A Enciclopédia Britânica coloca esse número perto de 300 mil na região de Henshin. Em 20 segundos apenas, ele danificou 240 casas e deixou milhões de pessoas sem água ou luz. O tremor começou ao norte da ilha Awaji, a cerca de 20 quilômetros de distância do centro de Kobe, às 5h46 da manhã de uma terça-feira. Foi o pior terremoto que atingiu o Japão desde o terremoto de Yokohama em Tóquio, em 1923, que matou 140 mil pessoas. O Japão é uma área propensa a terremotos devido à sua localização nas bordas de 4 placas tectônicas: Pacífico, América do Norte, Eurásia e Filipinas. Essas placas estão sempre em atrito umas com as outras. A pressão aumenta à medida que colidem, eventualmente liberando e causando terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. O terremoto então se acalmou e mais de 1 milhão de voluntários se aglomeraram em Kobe para ajudar nos esforços de socorro. Empresas como a 7-Eleven se esforçaram para entregar suprimentos às pessoas necessitadas e a Motorola ofereceu serviço telefônico gratuito para as vítimas. Até mesmo a Yakuza, uma organização criminosa, se envolveu nos esforços de socorro, espalhando alimentos e suprimentos entre as vítimas necessitadas devido à resposta lenta do governo japonês. Terremoto de Tangshan. Tangshan é uma cidade com status de município no nordeste da China, localizada na costa do Mar Amarelo. Com uma população urbana de mais de 3,5 milhões de habitantes, ela é sustentada por uma indústria de mineração de carvão iniciada em 1870. Eles construíram a primeira ferrovia de trilho da China, o tipo mais popular de ferrovia no mundo. Os historiadores a chamam de berço da industrialização na China. Mas a indústria de mineração de carvão de Tangshan quase foi esquecida após um poderoso terremoto atingir a cidade em 1976. Batizado como Grande Terremoto de Tangshan, o desastre natural foi registrado como um terremoto de magnitude 7.6, quase tão poderoso quanto o Grande Terremoto de São Francisco de 1906, que foi de 7.9. O terremoto ocorreu às 3h42 da manhã, com o epicentro localizado na parte sul da cidade. Seus tremores eram tão poderosos que as pessoas sentiram o solo tremer a mais de 1.000 quilômetros em todas as direções. Em poucos minutos, 85% dos edifícios em Tangshan foram destruídos ou ficaram inutilizáveis.
Esse terremoto foi uma das catástrofes naturais mais mortais da história registrada, acabando com um total de 242.000 a 665.000 vidas. A maioria das pessoas que dormiam em casas não reforçadas, construídas de tijolos, rochas e concreto, perdeu suas vidas naquela manhã. Mais tarde, um forte terremoto de magnitude 7 atingiu cerca de 68 quilômetros a nordeste da cidade, causando mais danos e dificultando os esforços de resgate. No que diz respeito às minas de carvão, 10.000 mineiros estavam trabalhando nelas quando o terremoto aconteceu. A maioria deles conseguiu sair, mas as minas ficaram inoperantes por dias devido às enchentes e ao apagão de energia. Embora a energia tenha voltado alguns dias depois, Tangshan levou 1 ano e meio para se recuperar das enchentes e danos estruturais. O terremoto de Gorkha. Gorkha é um dos 77 distritos do Nepal, um país localizado na região do Himalaia, entre a Índia e o Tibete. Ela é a maior cidade em termos de área e é conhecida por sua ligação com os lendários soldados Gurkha e a formação do Nepal moderno. No entanto, mesmo esses soldados não puderam ajudar durante o terremoto de 2015 que sacudiu o Nepal profundamente. Em 25 de abril de 2015, por volta das 11h56 da manhã, um terremoto de magnitude 7.8 atingiu o leste do distrito de Gurkha. Felizmente, muitas pessoas nas áreas urbanas estavam trabalhando ao ar livre quando o terremoto ocorreu, o que drasticamente reduziu as perdas de vidas. Mesmo assim, quase 9.000 pessoas morreram e outras 1.000 ficaram feridas. O terremoto de 2015 foi o pior desastre natural a atingir o Nepal desde o terremoto de Bihar, em 1934. Os tremores continuaram a ocorrer por vários dias, com 2 deles atingindo magnitude de 6.6 e 6.7, dentro de um período de 24 horas. Em 12 de maio, 2 semanas após o primeiro terremoto, outro de magnitude 7.3 aconteceu, ferindo mais de 1.900 pessoas e matando mais de 100. Além disso, 25 de abril de 2015 também foi o dia mais fatal na montanha do Monte Everest. O terremoto do Nepal desencadeou uma avalanche no Monte Pumori, que deslizou até o acampamento sul no Monte Everest. 22 pessoas no acampamento foram enterradas e morreram na neve. Essa avalanche ocorreu quase 1 ano depois do segundo dia mais mortal no Monte Everest, em 2014, quando 16 escaladores Sherpas se tornaram vítimas de uma avalanche de gelo. Embora a região do Himalaia seja uma das regiões sísmicas mais ativas da Terra, terremotos poderosos de magnitude 6 ou acima disso são bastante raros. O último terremoto antes de 2015 foi de 6.9 na escala Richter em 1988. Além disso, também aconteceu um terremoto de magnitude 8 em 1934, que matou mais de 10.000 pessoas. O terremoto de Sichuan. Sichuan é uma província situada no interior da China, no centro do país. Cerca de 83 milhões de pessoas vivem nessa província e, se ela fosse um país, seria o 19º maior do mundo, entre a Alemanha e a Turquia. Ela é conhecida historicamente como a província de abundância, pois é uma das maiores produtoras agrícolas da China. Em 2008, um poderoso terremoto de magnitude 8 causou destruição incalculável na província de Sichuan, matando 69.000 pessoas e ferindo mais 374.000. Conhecido como Grande Terremoto de Sichuan, ele aconteceu em 12 de maio de 2008, por volta das 2h30 da tarde. Ele era tão poderoso que as pessoas a 1.500 km de distância em Pequim e 1.609 km de distância em Xangai sentiram o chão tremer. Até pessoas na Tailândia e no Vietnã relataram sentir os tremores. O terremoto de 2 minutos destruiu 80% dos prédios perto de seu epicentro. Enquanto isso, as pessoas evacuaram prédios comerciais no distrito financeiro de Xangai. Em Pequim, os profissionais de mídia e os organizadores dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 tiveram que fugir de seus escritórios com medo. Embora tenham sentido o terremoto, nenhum dos edifícios olímpicos sofreu danos. No condado de Hui, a leste de Sichuan, um trem de combustível com 13 vagões descarrilou e pegou fogo depois que o terremoto danificou os trilhos.
O resgate das vítimas também não foi fácil. O terremoto danificou a maioria das rodovias que levavam aos vilarejos mais atingidos. 2 usinas químicas desabaram na cidade de Chifan, sepultando 100 pessoas e causando a vazão de 80 toneladas de amônia líquida para o ambiente. Uma escola em Dujiangyan, uma cidade a sudeste do epicentro, desabou sobre 900 estudantes. Menos de 60 sobreviveram. Pelo menos 7.000 escolas desabaram devido ao terremoto, e muitos culparam as práticas ruins de construção. Tan Zuren, escritor e ambientalista, investigou as mortes escolares e foi preso depois de comprovar que 5.600 crianças perderam suas vidas devido às escolas mal construídas. Ele foi sentenciado a 5 anos de prisão por incitação ao poder estatal. O terremoto de Maule. Uma das 16 regiões de primeira ordem do Chile, está localizado no centro da extensa terra firme do país. Ela recebeu esse nome devido ao rio Maule, que possui importância histórica, pois marca a fronteira sul do antigo Império Inca. A região de Maule se sustenta através da floresta, agricultura e produção de vinhos. Ela é de fato a maior região produtora de vinhos do Chile, contribuindo com 50% das exportações do país. Em fevereiro de 2010, um terremoto de magnitude 8.8 atingiu aproximadamente 3.000 quilômetros da costa de Puyehue, uma pequena cidade com aproximadamente 6.600 habitantes. O terremoto aconteceu às 3h34 da manhã, quando talvez apenas os produtores locais de vinho estivessem acordados e cuidando de suas vinícolas. Ele durou 3 minutos intermináveis e 6 outras regiões chilenas sentiram as trepidações. Cerca de 80% da população chilena viviam nas regiões afetadas. Algumas trepidações foram sentidas até 1.500 milhas de distância do sul do Peru. Mas o terremoto chileno não apenas sacudiu o solo, ele também gerou um tsunami que causou danos nas cidades costeiras do sul e centro do Chile. Já em terra firme, a falta de energia afetou 93% da população chilena e então o presidente Michelle Bachelet declarou um estado de catástrofe. Apesar de ser extremamente poderoso, o terremoto de 2010 só causou 525 mortes, mas as perdas para a economia chilena foram estimadas entre 15 bilhões e 30 bilhões de dólares. De fato, o terremoto de 2010 foi o segundo mais poderoso da história do Chile. O primeiro lugar registrou entre 9.4 e 9.6 de magnitude, mas isso nós vamos ver já já. O terremoto na Rússia. A Rússia nem sempre é associada a terremotos, então pode ser surpreendente saber que um dos maiores de todos os tempos ocorreu lá. Em 4 de novembro de 1952, um terremoto de magnitude 9 atingiu a costa leste do país. Esse terremoto desencadeou vários tsunamis na região. Isso foi ainda pior pelo fato de que ele ocorreu a apenas 130 quilômetros da costa. Embora a região do país seja relativamente isolada, houve uma área que foi particularmente afetada, a Península de Kamchatka. Lá, 3 tsunamis ocorreram, com alturas que variam de 4 a 18 metros. Cada onda chegou com uma certa quantidade de tempo de intervalo, fazendo com que os moradores da região subissem a terrenos elevados, acreditando que a costa estava segura. No entanto, a chegada da segunda onda expôs milhares de pessoas. Mas infelizmente, foi a terceira onda que foi a maior e a mais destrutiva. Quando tudo havia acabado, entre 10.000 e 15.000 pessoas perderam as suas vidas. Não foi apenas a Rússia que sofreu o impacto do terremoto. Aproximadamente 6 horas depois, o Havaí foi atingido por uma pequena onda de tsunami que causou danos em vários navios. A força desse terremoto foi suficiente para causar uma onda no Oceano Pacífico em menos de 10 horas, algo que poucos terremotos já fizeram. Devido à sua localização remota, o impacto do terremoto foi limitado. No entanto, se a região não fosse tão distante, o número de vítimas poderia ter sido ainda maior. O terremoto de Yoshika. Em 2011, o Japão foi atingido pelo terremoto mais poderoso que o país já sentiu. O terremoto atingiu apenas 68 quilômetros da costa leste de Yoshika e causou um tsunami que ceifou milhares de vidas e também bilhões de dólares em prejuízos. Quando atingiu o primeiro grau, a ilha de Honshu tremeu violentamente.
De fato, foi tão intenso que a posição geográfica da ilha moveu-se aproximadamente 2,44 metros para o leste. A onda do tsunami tinha 12,8 metros de altura e causou destruição na costa principal do Japão. Além disso, a situação se agravou com os graves danos causados à usina nuclear de Fukushima, resultando em uma fusão nuclear de nível 7 em 3 dos seus reatores. Foi o pior desastre nuclear desde a explosão de Chernobyl em 1986. Além disso, mais de 228 mil pessoas ainda precisavam viver longe de suas casas devido à contaminação da área. É difícil expressar em apenas um vídeo o quanto os danos deste evento foram surpreendentes. A Agência Nacional de Polícia do Japão estima que cerca de 45 mil prédios foram completamente destruídos e outros 144 mil foram danificados. Acredita-se que cerca de 20 mil pessoas tenham perdido suas vidas, e a perda econômica total é estimada em mais de 200 bilhões de dólares. O terremoto na Indonésia. De todos os terremotos ocorridos atualmente, apenas alguns deles se destacam, e o terremoto e o tsunami no Oceano Índico em 2004 é um deles. Em 26 de dezembro, um terremoto de magnitude 9.1, com o epicentro perto da costa oeste da ilha de Sumatra, na Indonésia, ocorreu abaixo da superfície do mar. O terremoto durou entre 8 e 10 minutos, tornando ele o terremoto mais longo registrado até hoje. No entanto, a forte agitação acabou sendo o menor dos problemas para os países vizinhos. Não muito tempo depois, as primeiras ondas de tsunami atingiram as costas de vários países no Oceano Índico, mas os mais atingidos foram a Indonésia, o Sri Lanka e a Índia. Em algumas áreas, a onda atingiu a terra com mais de 30 metros de altura. Tente aí imaginar isso. Infelizmente, a elevação repentina do nível do mar, que é o primeiro sinal de alerta de tsunami iminente, atraiu muitas pessoas à praia. Quando elas perceberam o que estava acontecendo, era tarde demais para muitos. De acordo com os relatórios oficiais, mais de 227 mil pessoas em 14 países perderam suas vidas. O terremoto e o tsunami no Oceano Índico de 2004 foi um dos desastres naturais mais caros e mortais da história registrado. Os cientistas ficaram surpresos de que um terremoto tão poderoso pudesse ter um efeito tão grande na Terra. Esse foi um lembrete cruel de que, independentemente de como nos preparamos e planejamos, sempre estamos à mercê da Mãe Natureza. O terremoto do Alasca. Em 27 de março de 1964, um terremoto de 9.2 na escala Richter abalou o centro-sul do Alasca por 4 minutos e 38 segundos, causando uma enorme quantidade de danos, abrindo fissuras no solo, derrubando estruturas e produzindo tsunamis que causaram cerca de 131 mortes. Conhecido como Grande Terremoto do Alasca, ele agora é conhecido como o segundo mais poderoso já registrado. Ele aconteceu ao longo de uma linha de falha de 965 km e liberou a tensão acumulada ao longo de séculos em apenas 4 minutos e 38 segundos. Isso causou um movimento de até 18 metros. Gigantes rachaduras apareceram na terra, causando danos às estradas e propriedades. Na região montanhosa, o solo começou a se derreter, causando deslizamentos de terra. Em algumas áreas perto da ilha de Kodiak, o solo subiu permanentemente 9,14 metros. Por outro lado, em outras regiões perto de Anchorage, o solo desceu 2,4 metros. Deslizamentos destruíram um porto e o cais na cidade de Valdez, matando 32 pessoas. Tsunamis com até 8 metros varreram aldeias ao longo da costa do Alasca. Felizmente, o número de mortes foi muito baixo devido à área pouco populosa onde ocorreu, mas as imagens da tragédia mostram o quão extrema foi. Você consegue imaginar como seria se esse terremoto tivesse acontecido perto de uma cidade importante? É difícil pensar que exista um terremoto tão forte assim, não é mesmo? Mas sim, ele existe. O terremoto de Valdívia. No dia 22 de maio de 1960, o terremoto de Valdívia, com magnitude entre 9.4 e 9.6, atingiu perto da cidade de Lumaco, no Chile, afetando os moradores de Valdívia, em uma região de até 1.000 quilômetros. Antes disso, houve um aumento da atividade sísmica às vésperas do evento principal.
Quando finalmente aconteceu, o terremoto de Valdívia causou tsunamis locais com ondas de até 25 metros, afetando algumas aldeias costeiras. O tsunami também afetou terras distantes como o Havaí, Nova Zelândia, entre outros. Embora inúmeras cidades e aldeias tenham sido afetadas por essa tragédia, a mais devastada foi a cidade de Valdívia. Aqui, quase metade dos prédios da cidade ficaram insalubres, como se pode ver nas poucas fotos disponíveis que mostram o estrago. Ainda assim, os historiadores afirmam que o nível de danos foi relativamente baixo, dado a intensidade extremamente alta do terremoto. A situação se deve principalmente à falta de desenvolvimento nas regiões próximas ao epicentro. Como resultado, cerca de 2 milhões de pessoas ficaram sem moradia, cerca de 3 mil ficaram feridas e entre 1.000 a 6.000 vidas foram perdidas. O prejuízo econômico estimado foi de 550 milhões de dólares, o equivalente a quase 5 bilhões de dólares ajustados pela inflação. Mas e aí, quais desses terremotos te deixou mais surpreso? Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixe aí o seu joinha e também deixe o seu comentário para nos incentivar a continuar criando conteúdos como este e fazer esse canal crescer cada vez mais. E também deixe aí a sua sugestão de como podemos melhorar e de quais conteúdos você quer ver por aqui. Um grande abraço e até a próxima!